Culto de oração com as irmãs do Círculo de Oração do Ministério Missão, a quem eu cumprimento com a paz do Senhor e externo a minha alegria e a minha satisfação de poder estar cooperando no trabalho das irmãs. Dispensando as considerações, quero ir direto ao texto em que nós vamos ler. Eu quero deixar uma mensagem de Deus ao coração das irmãs. Eu quero ler no livro de Ruth, no capítulo 2 e no versículo 12, que diz: O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Minhas irmãs, esta história, a história de Ruth, é uma das mais belas da Bíblia Sagrada. É uma história de amor e de amizade. Esse livro de Ruth, além de falar do drama de uma família, fala também do cuidado e da proteção de Deus. Esse livro também, ele tem uma relação entre o casamento de Boaz com Ruth, como o resgatador, o remidor, uma relação com o casamento de Cristo com a sua igreja, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que nos resgatou do pecado e da maldição. É uma bela história que eu sei que você já leu, mas eu recomendo e encorajo você, leia essa história de Ruth, meditando na forma com que Deus trabalha na vida de uma família. Este livro de Ruth, esta história, ela acontece no período dos juízes. Nós temos a indicação disso no versículo 1 do livro, quando disse que nos dias em que julgavam os juízes. Se você fizer uma análise, uma comparação entre o livro de Juízes e o livro de Ruth, você vai ver que em Juízes é Deus tratando de forma coletiva com uma nação, com o seu povo, mostrando para eles a estupidez do pecado, o prejuízo, a calamidade e as consequências de uma vida pecaminosa. Deus tratando com esse povo. No livro de Ruth, nós vamos ver Deus tratando com uma família, demonstrando cuidado, proteção e, acima de tudo, a providência. Nessa história, nós vemos o drama de uma família que está fugindo de um problema. Tudo indica, irmãs, que a Bíblia vai dizer aqui que houve fome na terra de Belém, no período dos juízes. E eu posso entender que talvez esta fome que houve na terra de Belém pudesse ser uma das formas ou uma das vezes que Deus estava tratando com a nação de Israel. Porque Deus às vezes trazia perseguição, outras nações, vinha empobrecimento, vinha fome como uma forma de fazer com que esse povo voltasse a Deus, se humilhasse e renovasse os seus votos de compromisso com o Senhor. Mas o que nós vemos é que, se eu estou certo de que esta fome que veio nesta terra era naqueles momentos em que Deus estava permitindo a calamidade vir diante do povo para que o povo se voltasse a Deus, esta família, eles estão meio que saindo debaixo do juízo ou debaixo da correção de Deus, querendo fugir da correção de Deus. E fazendo uma análise disso, como eu disse que no livro de Juízes, enquanto você vê Deus tratando de forma coletiva com uma nação, porque Deus trata de forma coletiva e de forma individual. Deus trata com uma nação, Deus trata com uma cidade,
Deus trata com uma família e com um indivíduo, com cada pessoa. Se esta família está fugindo, porque a fome que está ali é uma forma de Deus fazer com que o povo se volte ao Senhor, o que esta família está fazendo? Ela está fugindo do problema, fugindo da crise, fugindo, talvez, da oportunidade de se voltarem para Deus por causa do problema. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o problema vem, com ele vem também pelo menos 3 oportunidades. Qual é? Suportar o problema, fugir do problema ou usá-lo como uma oportunidade. Esta família, ela escolheu a pior possibilidade, fugir. A Bíblia vai dizer que eles saiu a habitar na terra de Moabe. Tem muitas pessoas que tentam fugir de problema. Irmãs, o tempo que eu tenho não é suficiente para abordarmos todo o contexto histórico do livro. Mas eu quero trazer a aplicação desta mensagem, desta história para a nossa vida. Aonde nós vemos aqui um drama de uma família que tenta fugir de um problema. Fugir do problema não é a melhor solução. Não é a melhor saída. Eles fugiram, correram da morte, ou correram da fome, mas não conseguiram escapar da morte. Eles saíram do problema, mas enfrentaram a morte. Talvez você possa não estar vivendo o melhor momento na sua vida. Talvez a sua família não esteja no melhor momento. Talvez a sua igreja não esteja no melhor momento. O que você vai fazer? Vai fugir? Você vai correr? Não, você tem que buscar em Deus a solução. Você tem que buscar de Deus a força. Nesse livro, nessa história, nós vemos aqui o problema da crise financeira, o problema da imigração, o problema da doença, o problema da morte, o problema da viuvez, o problema da pobreza, o problema da amargura contra Deus. Noemi, ela ficou amargurada. Eles não estavam talvez suportando a calamidade, o problema e a dificuldade, e eles fugiram. E eles ficaram em uma terra, em um país pagão, o tempo suficiente para Noemi ir 3 vezes ao cemitério, sepultar o seu esposo e os seus 2 filhos. Eles saíram e agora ela resolve voltar. Sabe por que ela resolve voltar? Porque quando eles saíram, eles estavam saindo da cidade de Belém, que significa cidade do pão, mas não tinha pão. Cidade do pão, que não tinha pão. E foram para Moabe tentando uma vida melhor, resolver os seus problemas. Tem muitas pessoas que encaram desafios na intenção de trazer uma vida melhor para ele e para sua família. Pode ser até que consiga ganhar dinheiro, mudar a sua vida economicamente. Mas eu tenho certeza para você que se você sair da vontade, do propósito e da direção de Deus, você pode até ganhar, mas isso não será suficiente para preencher a brecha que ficará da ruína na sua família. Quando eles saem tentando resolver o problema e eles encontram a morte, eles esquecem que eles estavam mais preocupados com a providência do que com o provedor. Por quê? Porque em Israel eles tinham conhecimento que ali estava a mão do Senhor. O provedor estava ali.
Talvez que em Moabe tivesse uma vida oferecendo uma condição melhor, eles estavam indo atrás da providência, abandonando o provedor. E quando ela resolve voltar, é interessante que no versículo 6 traz-nos uma indicação interessante. Que quando você sai do provedor em busca da providência, talvez quando a sua providência acabar, você vai ter que lembrar do provedor. E isso aconteceu com Noemi. Então se dispôs ela com suas noras e voltou. Saiu e agora voltou. Por quê? Porque ouviu nesta terra, lá em Moabe, que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então, mais importante que a providência é o provedor. Se você tem Deus a qualquer momento na sua vida, a qualquer momento a sua história pode mudar. O seu problema pode ser resolvido. Então, se por um lado nós temos o dilema de um problema na família, esse livro também demonstra para nós a força da amizade, a beleza da providência e a recompensa da virtude. Olha que maravilhoso. Quando Noemi resolve voltar, aqui é demonstrada a força da amizade. As suas noras tinham tudo para ficar no seu país. Eram jovens, novas ainda, que ainda poderia sonhar com um casamento, com uma felicidade, com um lar. Com muita insistência, Noemi faz com que elas voltem. Tem uma que volta, não queria, mas devido à insistência de Noemi, dizendo, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Agora esta mulher, velha, amargurada, ela diz, eu estou velha e não tenho mais condições nenhuma de oferecer nada para vocês. Se por um lado nós temos alguém triste e amargurada, de outro lado nós vemos alguém forte e com disponibilidade. Ruth, força e virtude. Ela disse, não, eu não vou voltar, eu vou contigo. E nós temos, neste momento, uma das passagens mais lindas da Bíblia, onde nós não vemos o noivo falando para a noiva, nem a noiva para o noivo, mas nós vemos a nora falando para a sogra. Um vínculo de amizade, dizendo, onde tu fores, eu irei. Onde tu pousares, pousarei. Onde tu morreres, morrerei eu e serei sepultada. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Escute. Este voto de compromisso que Ruth faz, ela faz com Noemi e ela faz com Deus. Aqui eu vejo a força e a virtude desta mulher. Em que esta história, irmãs, ela é protagonizada por duas mulheres, Ruth e Noemi. Uma carregando a tristeza e a amargura, outra carregando a força e a virtude. Quando Ruth faz esse compromisso com Noemi, ela faz um compromisso com Noemi, um juramento, não, onde você estiver eu vou estar também. E aonde você finalizar a sua vida, ali eu finalizei, não vou prosseguir, vou morrer ali também. Mas ela faz um compromisso com Deus também, dizendo, o teu Deus é o meu Deus. Uma moabita, estrangeira, que se converte ao Deus de Israel e experimenta o cuidado, a providência e a atenção desse Deus, que está à disposição para atender todo aquele que nele confia. Elas voltam
quando elas retornam, irmãs, a cidade fica espantada de ver aquela mulher que saiu com um sonho de conquistar uma vida melhor em uma terra estranha e chega entristecida, pobre, acabada, triste, amargurada. O seu nome que era agradável, agora ela se recusa a ser chamada de Noemi. Eu não sou mais agradável, eu sou Mara, porque a minha vida tem se tornado amarga. Deus, olha o que ela diz, Deus afligiu a minha vida. O problema da amargura contra Deus. Muitas vezes, quando a frustração e o problema vêm até nós, talvez por um descuido, talvez por uma falta de orientação, talvez por uma falta de buscar em Deus uma orientação para a nossa vida, nós entramos em situações em que nós ficamos triste, arrasado, derrotado. E no caso de Noemi, ela está culpando a Deus, dizendo: Deus tem feito isso comigo. Visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso tem me afligido. Mas junto com ela estava Ruth, com força e determinação. E Deus começa a trabalhar na vida desta família, que agora somente Ruth e Noemi. E Deus traça uma linda história. O desfecho desta história é maravilhoso, que nos encanta, que faz a gente olhar e ver como é que pode Deus, em uma vida que não tinha nenhuma esperança. O que aquelas duas mulheres tinham de esperança? Nenhuma. Noemi estava a ponto de dizer: nós não temos mais condições para nada. Mas não se esqueça que Ruth fez um compromisso com Deus. Ele será o meu Deus. Esta virtude, nós vamos ver que ela é recompensada. Esta mulher que faz agora um compromisso de fidelidade a Noemi, de ficar para sempre com ela, abrindo mão de uma vida de felicidade, de um casamento talvez. Não, eu vou seguir a minha sogra. E Deus estabelece na vida de Ruth um plano que ela jamais poderia imaginar. Por quê? Porque quando Ruth sai para trabalhar, depois que estava em Belém, ela se encontra e conhece Boaz, que a trata bem, que demonstra cuidado para ela. Quando ela chega em casa no final do dia, chega com muita providência, e que a sua sogra fica espantada: onde é que você trabalhou hoje? Ela disse: eu trabalhei nas terras de um homem chamado Boaz. Esta mulher que estava triste, amargurada e não tinha mais esperança, surge agora uma esperança. E agora ela disse: minha filha, Boaz é a solução para a nossa vida. Ele poderá ser o nosso remidor, ele poderá ser o nosso resgatador. Olha, poderá haver esperança para nós. E nós vemos, minhas irmãs, meu tempo já está finalizando. Nós vemos que Deus cuidou de Ruth, a ponto de dar a ela um casamento. A Bíblia diz que ela casa com Boaz, e deste casamento tem um filho, Obed, que quem é? O pai de Jessé, que é o pai de Davi, que é linhagem e descendência aonde vai chegar Jesus. Noemi, quando ela diz que ela estava sendo afligida por Deus, ela não sabia que através dela e de Ruth,
Deus estaria trazendo um matrimônio, um casamento de Ruth e Boaz, e que dali sairia o maior rei de Israel, e que dali Deus faria uma promessa que de Davi jamais faltaria rei para o seu trono, e faz uma promessa que vai se cumprir em Jesus. Quando Jesus nasce, ou melhor, quando Maria concebe, o anjo vai anunciar para ela que o filho que está no ventre dela será chamado Filho de Deus, e ele se assentará no trono de Davi. Então, a história de Ruth, além de bela, uma história de amor e de amizade, é uma história que demonstra para nós o cuidado e a proteção de Deus para a nossa vida. Eu quero orar por você. Talvez você esteja desiludida, desesperada, talvez sem solução para a sua vida. Mas eu quero dizer que, mesmo sem você ver uma solução, Deus, ele é o cuidador. Ele tem cuidado individual de você. Deus, ele olha, minhas irmãs, para cada um de nós. Ainda que o cuidado dele seja um cuidado coletivo, ele tem um cuidado individual, particular. Ele trabalha no coração de cada uma das irmãs. E que Deus possa estar, através desta mensagem, mostrando para você que, ainda que nós venhamos a entrar em situações desconfortáveis, situações que jamais poderíamos imaginar, Deus pode reverter o choro em alegria. Deus pode reverter o desprezo em cuidado, em proteção, em amparo. E eu quero orar pela sua vida, encerrando esta mensagem, pedindo ao Senhor Deus que venha falar ao seu coração. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu só sei de uma coisa, que mais que a providência, você precisa do provedor. Se você tiver o provedor, se você não fugir do seu problema, Deus poderá e dará a vitória para a sua vida. Nós servimos um Deus que tem cuidado. Nós servimos um Deus que, no decorrer da história, ele tem demonstrado proteção, cuidado, amparo para aqueles que nele confiam e deposita toda a sua força e toda a sua esperança no Senhor. Eu quero orar pela sua vida, pedindo para que Deus venha entrar com providência na área financeira, espiritual, saúde, restabelecendo o seu vigor, restabelecendo a sua força. Talvez você tenha se desanimado, talvez você tenha pensado em abandonar sua família, abandonar a igreja. Esta não é a melhor solução para você. A melhor solução é você se agarrar aos pés do Senhor, buscar nele aquilo que você precisa. E eu, em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar sobre a sua vida a bênção, a alegria, o vigor, a virtude, a força para que você possa lutar. Não desanime. Levante a sua cabeça. Veja que nessa história de duas mulheres que aparentemente não tinha mais esperança, mas Deus mudou o cativeiro delas. Trouxe filhos, vida, família, lar e proteção. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento eu te louvo e te agradeço por esta palavra, pela oportunidade de estar indo no lar de cada uma dessas irmãs, neste momento fazendo esta oração,
pedindo para que o Senhor venha intervir na nossa vida, para que o Senhor venha nos fazer melhores, para que o Senhor venha nos dar força, venha dar vigor, meu Pai. Eu peço para que o Senhor venha restaurar a vida de irmãs que estão desanimando, que estão perdendo a sua força, o seu vigor, que não querem mais lutar pela igreja, pela família e por si mesmo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor venha restaurar casamento. Eu peço para que o Senhor venha restaurar lares que estão sendo destruídos, que Satanás está utilizando várias maneiras para destruir casamentos, para destruir lar, para afastar pais de filhos. Mas neste momento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço restauração na casa, restauração na família, restauração espiritual, que o Senhor venha repreender a enfermidade, que o Senhor venha repreender qualquer mal que esteja trazendo fraqueza para esta vida. No nome de Jesus Cristo, renove o ânimo, renove o vigor, para que o teu Espírito Santo possa, meu Pai, estar confortando cada coração. No nome de Jesus, eu te agradeço. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida, na sua casa e com a sua família. No nome de Jesus. Deus te abençoe.